O narcisista faz você acreditar que a doente é você. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Eu vou falar como o narcisista faz isso, as estratégias que ele utiliza para te confundir, né? E se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Rigutti, eu sou terapeuta especialista no tratamento e recuperação de vítimas de relacionamento abusivo com narcisista. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve agora. Clica no sininho, ativar todas as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer o canal. E eu gostaria de começar pedindo que você assistisse esse vídeo com a sua intenção muito bem definida, porque esse não é simplesmente um vídeo de curiosidades ou entretenimento, igual você vê por aí. Esse vídeo tem a finalidade de despertar as vítimas que estão no relacionamento abusivo, que não sabem o que é um relacionamento abusivo, que não conhecem o transtorno de personalidade narcisista, né? Então, traga a sua intenção para sua mente, se você quer se libertar, se você quer ter uma vida livre, né? Conquistar sua independência emocional e se relacionar apenas com pessoas que vão te amar por quem você é de verdade, certo? Então, o narcisista ele faz você acreditar que a doente é você. E o pior de tudo é que você termina fazendo terapia porque o narcisista ele mesmo não acredita que precisa, né? Você começa a se defender o tempo todo, começa a ficar hipervigilante. Dentro desse relacionamento abusivo, você se vê pisando em ovos, né? Você tem medo de comunicar seus sentimentos para o seu parceiro. Você tem os seus sentimentos invalidados pelo narcisista. Você não pode dizer como você se sente, porque imediatamente a pessoa narcisista ela considera isso como um ataque. Por quê? Porque o narcisista ele tem um senso de inferioridade, um ego muito frágil, né? E esse ego ele precisa se alimentar da sua dor. Então, automaticamente ele vai interpretar a maneira como você se sente como uma crítica, como uma acusação. Ele vai sentir muita raiva disso, muita vergonha, e ele vai projetar essa raiva em você. Então é isso que acaba acontecendo nesse processo. Então você sente que não pode falar mais da maneira que você se sente, porque o narcisista reverte a culpa para você. Você faz o seu melhor, você tenta agradar o narcisista o tempo todo, de todas as maneiras, mas parece que nada é suficiente. Nada do que você faz é suficiente. Isso já começa a instalar crenças na sua mente, né? Você está sempre tendo que se doar o tempo todo, né? Você sempre faz o seu melhor, mas nunca é suficiente. Você, dentro desse processo de relacionamento abusivo com o narcisista, você é traída, você é desvalorizada, você é humilhada. E sabe o que é pior? A culpa é sempre sua. Tudo isso acontece, né, dentro de um espectro, sem a vítima saber o que está acontecendo, sem ela conhecer o transtorno de personalidade narcisista. Ela não tem a menor ideia. Ela começa a pensar que o problema é ela mesma, né? E o narcisista usa uma estratégia de 3 passos para que isso aconteça, né? Ele usa o reforço intermitente, ou popularmente conhecido como quente e frio. Ele começa a fazer uma escuta ativa, a entender todas as necessidades, os gostos, todas as carências da vítima. Ele começa a falar tudo que a vítima quer ouvir, gostaria de ouvir, começa a suprir as carências dessa vítima e validar a vítima, né? Isso ele coloca a vítima assim num pedestal. E isso gera uma reação bioquímica no cérebro, libera uma carga de dopamina tão grande que afeta o sistema de recompensas do cérebro. Então, causa um prazer tão grande, a pessoa se sente tão amada como nunca se sentiu na vida. E depois o narcisista se distancia, ele começa a ficar frio, ele começa a ficar ausente, ele retira a atenção.
da vítima. E a vítima começa a procurar essa atenção, essa validação de novo. Né? Acontece um efeito fisiológico. No cérebro, né, uma reação bioquímica está acontecendo que o cérebro entende que ele está sendo ameaçado e ele vai procurar sobreviver. Para o cérebro, ou é sobrevivência ou é prazer. Então, quando o narcisista retira, né, aquela validação, o cérebro entra em modo de sobrevivência. E aí, a vítima começa a ficar com uma certa abstinência daquela validação, querendo aquela validação, e o narcisista valida de novo. Essa pequena validação do narcisista já serve para, ufa, o cérebro agora sim, estamos em modo prazer novamente. E o narcisista, depois de um tempo, ele retira de novo a validação, ele começa a ficar frio, e aí o cérebro, meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai morrer. Precisamos daquela validação. E você começa a querer receber aquilo de novo, entender o que está fazendo de errado, e o narcisista vai alternando, quente, frio, carinho, indiferença, carinho, indiferença, depois indiferença, indiferença, e aí isso te fisga. Isso causa algo, uma reação que te deixa completamente dependente emocional do narcisista, né? E esse é o vínculo traumático. Então, dentro desse processo, né, acontece o reforço intermitente, depois vem a invalidação, o narcisista começa a te desvalorizar, ele começa a triangular com você, ele começa a te comparar com outras pessoas, e dentro desse processo de invalidação, onde você começa a ser ofendida, às vezes sutilmente, às vezes descaradamente, depende muito do perfil do narcisista, depende muito de qual passo você está nesse relacionamento, começa a acontecer a inversão da culpa. O narcisista ele começa a te provocar, ele começa a testar o seu limite, ele começa a ativar todos os seus gatilhos um por um, até que você tem uma reação explosiva. E o narcisista se ofende com a sua reação. A culpa é sua. Nossa, você é muito sensível. Essa é uma das falas muito... É uma fala muito comum, né? Quando o narcisista te ofende, você vai se expressar, falar, olha, não gostei desse tipo de brincadeira, não faça isso, né? E o narcisista fala, nossa, mas você é muito sensível. Nossa, ninguém vai se importar com isso, só você. Então ele joga o mundo todo contra você, a opinião de todos. E, na verdade, não é verdade isso, né? Você vai contar como você se sente, você acaba sendo invalidado. Os seus sentimentos são invalidados. Essa é a etapa 2. A etapa 3 é o gaslighting, né? É quando ele começa a colocar palavras na sua boca, dizer que você falou alguma coisa, ou ele começa a dizer que não foi aquilo que ele disse. Né? Ele começa a falar que você, de repente, ele começa a te ofender, você tá gorda, e aí você fala, não, olha, não gostaria que você me tratasse dessa forma, né? Falando que eu tô gordo, que desrespeito. Eu? Eu não falei nada disso. Como não? Você acabou de falar. Não. Se eu não lembro, não fiz. Né? Essa é uma fala que eu mesmo ouvia, né? Não, se eu não lembro, eu não fiz. E aí começa a reescrever a história no passado, dizendo que não fez determinadas coisas, dizendo que você fez o que não fez. E isso gera uma confusão mental tão grande que a vítima começa a duvidar da própria percepção da realidade. E aí, quando você descobre, né, quando você fala para ele que ele é narcisista, ele vai falar, não, narcisista é você. Você que é abusivo, olha como você me trata todas as vezes. Sendo que ele está testando os seus limites, ele está ativando todos os seus gatilhos até você explodir. Isso se chama abuso reativo. Você reage de uma maneira que não deveria reagir, porém, você está tão saturada, tão sobrecarregada emocionalmente que você acaba explodindo e reagindo dessa maneira. Ele vai inverter a culpa. E é nesse ponto em que você entra na dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando você duvida da sua própria realidade. E aí você vem nas minhas redes sociais querendo saber se você é abusiva mesmo, se você é narcisista,
você já não aguenta mais isso, você realmente começa a acreditar que a doente é você. Né? E nesse ponto, você já precisa de tratamento. Você precisa curar todos esses traumas, essas crenças, essas feridas emocionais que estão abertas dentro de você. Porém, o narcisista, ele cutucou feridas que já existiam dentro de você, porque você trouxe essas feridas da infância, tá? Então, essa dependência emocional que você sente, o que é? É você colocar toda a sua expectativa de ser amada na outra pessoa, se esvaziando de si para preencher o narcisista, esperando receber esse amor em troca. Porém, ninguém do seu presente vai ser capaz de te amar a ponto de suprir o amor que você não sentiu receber das pessoas lá do passado, na sua primeira infância. Então, me acompanhe aqui, que eu vou, nos próximos vídeos, falar quais são essas feridas emocionais, por que o narcisista tem esse acesso, esse poder, esse controle sobre você, mas saiba que você tem uma esperança, você tem uma chance, apesar da reação bioquímica que acontece no seu cérebro, que faz você se sentir totalmente dependente emocional desse narcisista, quem controla o seu cérebro é a sua mente. Apesar das vontades que você tem, né, mesmo sabendo do abuso, você continua querendo permanecer nessa relação, forçar com que dê certo, a sua mente controla o seu cérebro. E você precisa aprender a controlar esses pensamentos, você precisa desenvolver hábitos saudáveis que vão te dar um poder maior, né, para que você não seja simplesmente controlada por esses pensamentos de dependência emocional, esse sentimento de que você não é digna de ser amada, né, esse sentimento de abandono, de rejeição, porque a partir do momento que você se reconecta com a sua essência, você cura essas feridas emocionais, você percebe a pessoa incrível e maravilhosa que você é, o ser eterno e de luz, o ser infinito que você é, e você não se rebaixa mais. O narcisista se coloca numa posição como superior a você. E você acata isso, mas não existe ninguém superior a você. Você é uma pessoa única, especial. Você só precisa se reconectar. Existe uma nuvem negra emocional que te impede de saber quem você é. Mas a partir do momento que você descobre quem você é de verdade, você nunca mais vai implorar por migalhas, nunca mais vai implorar por amor. Você vai ser uma pessoa que vai se relacionar com pessoas do seu nível. Somente porque você reconhece o seu valor e você sabe reconhecer quem não está à altura de se relacionar com a pessoa incrível que você é. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários a sua situação, como você está se sentindo, sobre o que é que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E estamos juntos somos mais fortes. E uma mente sem domínio é como um carro desgovernado. Meu papel é abrir a sua mente para que você possa entrar e assumir o controle.